Bom, agora acho que vai. Vamos lá. Foi, agora tá com som. Ser totalmente igual ao outro, a gente tem uma necessidade de ser diferente, de ter coisas diferentes, de ter sonhos diferentes, de querer ser livre nesse negócio, ou é uma coisa possível, ou é utópico realmente? Não, todo mundo é igual, todo mundo... Então, eu acho que uma questão central para a gente poder desmistificar é que nunca o Marx e o Engels vão defender que as pessoas tenham ou sejam iguais. Porque não são. Não, e aí eu vou falar uma coisa, e eu dou até a referência. Na crítica do programa de Gotha, o Marx, ele toca nesse ponto da igualdade. Gotha ou Gotham? Gotha. Esse é O programa de Gotha era a unificação de dois partidos sociais-democratas da Alemanha, e o Marx lê o programa e critica esse programa, e ele fala de igualdade. Ele fala, o horizonte da igualdade é um horizonte falso. Por quê? Nós aqui temos necessidades diferentes. Total. Né? Todo mundo tem. E nós três temos necessidades diferentes de um idoso, claro, de um cadeirante, de uma criança. Então, se nós distribuirmos a riqueza igualmente, isso gera desigualdade. Por quê? Porque eu preciso de menos do que um idoso. Claro. Só que se a gente distribuir desigual, aí é desigual. Então não é igual. Então... A igualdade é um paradoxo. O Marx nunca defendeu a igualdade. Nunca defendeu. E aí? Aqui só fazer um comentário, tá? Uma coisa que muito me incomoda nesses comentários é esse uso leigo dos termos paradoxos, contradição, né? Uma coisa que você vê muito, assim, marxistas, hegelianos usando. E não só, né? Na verdade, se tornou até um recurso expressivo. Mas é muito perigoso quando a gente utiliza isso, porque ele pode nos enganar, né? Nos levar a conclusões contraintuitivas. Então, na verdade, o que a gente tem aqui não é propriamente uma contradição, né? Um paradoxo, digamos assim. Ele está tratando, assim, como você não consegue chegar na igualdade, não é? Então, assim, se você distribui os mesmos recursos igualmente, independentemente da pessoa, isso vai culminar numa desigualdade, porque, né, de alguma forma, as pessoas têm necessidades diferentes. Então, a pessoa, digamos assim, a pessoa precisa menos desse dinheiro, ela vai ter mais sobrando, então isso vai produzir uma desigualdade, ela vai ter um luxo a mais na vida, digamos assim. Então, você vai ter a desigualdade na distribuição igual. E na distribuição desigual, você vai ter, né, uma desigualdade, porque a própria distribuição é desigual. Mas veja bem, aí a desigualdade em pontos diferentes, né? Uma coisa é a igualdade na distribuição, né? Outra coisa é a igualdade de condição, não é? O autor Richard Weaver, ele faz uma distinção nesse conceito, que é a diferença entre a igualdade de condições e a igualdade de oportunidades, não é? Então, você pode defender a igualdade de oportunidades, então todo mundo tem a mesma oportunidade, e a igualdade de condições, que seria essa planificação de todo mundo ter os mesmos recursos, né? Então, quando você... geralmente essa galera utiliza o termo equidade, né? Então, quando você faz uma distribuição desigual dos recursos, você acaba produzindo uma igualdade, porque embora a distribuição seja desigual, o efeito é a igualdade. Então, são aspectos diferentes, não é um paradoxo, não tem uma situação paradoxal, de fato, né? São só aspectos diferentes do mesmo objeto, como diz o Aristóteles, por exemplo. Ele diz que a contradição é quando você tem duas coisas contraditórias, é o mesmo objeto, sob o mesmo aspecto e ao mesmo tempo. Nesse caso, o aspecto não é o mesmo, então não tem uma contradição, um paradoxo propriamente. E aí, como você sai disso? Mas não se sai, porque o nosso objetivo não é a igualdade. E qual é o objetivo? Que as pessoas tenham vidas dignas a emancipação do trabalho delas. Mas não é uma coisa etérea, uma coisa que você não consegue medir? Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua? Cada um vai querer puxar mais para você, defender os seus, defender a sua família. Eu preciso de mais, ó. Então, não é suficiente para mim. Essa lógica... Não, mas é suficiente. Quem define o que é suficiente? Então, é essa lógica da gente se entender enquanto sujeitos atomizados em nossas famílias é uma lógica burguesa. É uma lógica da sociedade burguesa. Então, a gente não se entende enquanto coletividade, mas se entende enquanto indivíduo. É o contrário? Não, o Marx e o Engels vão definir que essa perspectiva de compreensão da realidade do mundo é uma perspectiva burguesa. Não, mas ele defende que a gente tem que se entender. Essa perspectiva do mundo é uma perspectiva burguesa, e que essa perspectiva de compreensão... Pode parar um pouco, Vitor? Vamos lá. Então, deixa eu fazer aqui uns comentários. Eu não sei se eles vão mudar ou não, porque eu não vi previamente isso, né? Então vamos pôr 2 pontos aqui que são diferentes do ponto de vista aqui para análise, né?
Inclusive, isso aqui já não seria uma análise assim dentro da história do marxismo, ou dentro do que o marxismo pensava de igualdade, mas sim uma questão relacionada à justiça. Justiça é dar a cada um o que é seu. Só que essa visão de justiça, que na realidade é uma visão grega, romana e depois medieval, no qual o direito natural uma coisa que vem da compreensão da razão humana, para o Marx e Engels e Companhia Limitada, toda a justiça até eles seria uma justiça burguesa. Então, eles não aceitam essas definições. Só que, ao não aceitar isso, eles vão gerar uma grave injustiça, que qual que é? Tem um adágio muito ligado ao Marx, que é mais ou menos assim, dê cada um a sua capacidade, cada um segundo o trabalho realizado. Trocando em miúdos, é o seguinte, se a pessoa trabalhou mais, mas tem menos necessidade, ela vai receber menos do que uma outra pessoa que trabalhou menos e tem mais necessidade. Só que essa postura, que isso aí nunca teve, hein, na União Soviética, nem em lugar nenhum comunista. Lá o operariado nesse lugar tinha uma condição de vida, na maioria das vezes, muito ruim. Quem vivia bem era a nomenclatura. Estou falando idealmente na visão do Marx e de outros teóricos. Só que isso aí leva a uma injustiça. Porque se o fulano que trabalhou mais não perceber mais dinheiro, isso é uma injustiça. Na realidade, eles estão defendendo uma espécie de semi-escravidão, na qual eu não fico com o fruto do meu trabalho, né? Então, aí a minha crítica é contra a própria visão injusta que o Marx e outros têm nessa questão. Esse é um ponto. Outro ponto, agora ele já mudou de tema, está falando de sociedade, só que o ponto aí é que, logicamente, não existe só indivíduo ou coletividade. Aliás, os liberais pensam errado, os sistemas totalitários também pensam errado. Porque a sociedade ela não é formada de indivíduos e nem muito menos é uma sociedade coletivizada. A sociedade é formada de sociedades menores. Ninguém aparece na rua do nada. Todo mundo nasceu porque tinha um pai ou tem, né, um pai e uma mãe. Então, as pessoas nascem no seio de uma sociedade, a mais óbvia, a família. E é natural do homem fazer sociedades menores entre o indivíduo e o Estado. Então, tanto o marxismo e liberais erram, porque não é nem soma de indivíduo e nem uma coletividade. É uma soma de sociedades menores. Essa definição é de Aristóteles, né? E foi incorporada na Idade Média. É assim que é a natureza de uma sociedade sadia, que o Marx vai combater, alegando que isso seria coisa burguesa. Então, Marx, tudo que não gostava era burguês, né? Bom, vamos tocar. Uma perspectiva burguesa. Não, mas ele defende que a gente tem que se entender como indivíduo ou como uma sociedade? Não, ele não defende nenhum dos dois, porque ele não cria uma regra que a gente tem que. Ele analisa a realidade. E é esse mesmo argumento de falar. Ele não cria uma regra, ele tem que, é muito interessante, né? Porque quando eu analisei um outro vídeo do Gustavo, né? Ele também fazia a mesma afirmação. Não, ele não disse que tem que, ele só descreve. E aí dessa descrição que ele faz, seguem-se diversos imperativos. Então, né, o sujeito cai ali numa espécie de paralaxe cognitiva em que ele nem percebe. Né? O ser humano é naturalmente individualista, a gente pode jogar esse argumento contra ele próprio. Por quê? A gente pode argumentar que o ser humano é naturalmente coletivista. Por quê? Porque só os seres humanos que se organizaram coletivamente conseguiram sobreviver. Então, essa lógica de natureza humana, ela age contra ela própria. Não, mas eu tô falando na parte de sobrevivência, a gente é individualista. Não é. Então, esse é o meu argumento. Não é? Não, porque nas sociedades humanas que reinava a lógica individualista, elas não conseguiam durar muito tempo. Por exemplo, na pandemia, numa guerra, vocês... Não, mas isso não significa nada. Veja, diante da pergunta, então nós somos naturalmente individualistas. Não, mas porque as sociedades que foram individualistas não conseguiram sobreviver. Mas isso significa que a gente não é individualista? Não se segue, né? Essa conclusão não se segue. Você está provando que o individualismo leva à morte, né? Mas não está provando que nós não somos individualistas, né? Até porque, até onde eu saiba, as pessoas continuam morrendo. Por favor, Marcelo. Então, é que o seguinte, é que ele está partindo de porque eles não acreditam em direito natural, lei natural, e natureza das coisas, né? O homem naturalmente é um ser sociável. Então não existe, primeiro que é uma contradição em termos, dizer propriamente sociedade de indivíduos, porque
ou melhor, indivíduos isolados que formariam sociedade. Isso não existe, porque a sociedade é a própria definição de um agrupamento de duas ou mais pessoas, né? Então, obviamente, naturalmente, vão ser grupos de pessoas, no mínimo um núcleo familiar, que vai, historicamente, né, que sobreviveu, vai sobreviver num determinado tempo. A formação da cidade grega, como mostra muito bem o Coulonge, um livro da Cidade Antiga, mostra que, então, quando teve a colonização, a migração e o surgimento das cidades na Grécia, isso começou com famílias, que depois se aglutinaram em famílias maiores, chamadas frátrias, depois se organizaram em tribos, e depois, finalmente, em cidades. Então, é da natureza do homem formar grupos, né? Então, o que ele falou me parece contrariamente contra a natureza do homem, contra a história. Você sente que, cara, entre você e eu vou matar você para eu sobreviver, sabe? Mas é pensar que essa é uma situação de exceção social. Exato. Né? No mas limite... não necessariamente, né? Não necessariamente. Não, claro, tem exemplos de... E a gente defende eu vou dar um outro exemplo real também, né? Uma das coisas que as experiências socialistas tentaram fazer e fizeram com muita competência foi expandir pra caramba o sistema educacional. Claro. Sabe? Porque aí, com uma educação de ponta e qualidade, a gente consegue fazer esse tipo de reflexão a respeito da realidade material com muito mais qualificação. E isso foi uma das coisas que a União Soviética tinha um sistema educacional bastante arrojado, bastante desenvolvido, e as outras experiências socialistas focaram no mesmo, porque eles acreditavam justamente que a própria educação da população ia conseguir elevar a nossa consciência a ponto da gente conseguir manter a experiência revolucionária, né? E aí, novamente, o fim da União Soviética foi... Aqui tem um ponto muito, muito, muito cauteloso, né? Não vou entrar no mérito da questão, na veracidade do que ele está dizendo, porque quem vai fazer isso é o professor Marcelo logo em seguida. Mas essa história de que, não, a gente tem que priorizar a educação é um jogo narrativo que às vezes ele é muito perigoso, né? Muito estratégico. Porque assim, a gente tem que focar na educação, mas que tipo de educação é essa? Não, é a educação para libertar. E qual que é a educação para libertar? A educação que conduz para a nossa ideologia, não é? Eu mesmo escuto muito essa história de pensamento crítico, né? E quando você vai ver o pensamento crítico da pessoa, é um pensamento completamente ideologizado, né? Então, o verdadeiro e único pensamento crítico é o pensamento lógico, né? O pensamento lógico e o pensamento acompanhado por uma sinceridade existencial, né? Eu mesmo, esses dias aí, terça-feira, né, que eu fiz uma análise do debate entre o biólogo Henrique e o Dr. Roblin, né, que inclusive é cunhado do Marcelo, se não me engano. Então, eu analisei o debate entre os dois, um debate não, né, uma análise, que um analisou o outro, enfim. E você vai ver o biólogo Henrique, a postura dele, em comparação com a postura do Dr. Roblin, é a seguinte: um sujeito leva a sério as próprias ideias e o outro não leva, né? O outro, ele não leva nem a sério as próprias ideias, quem dirá as ideias do oponente com quem ele está lidando, né? Porque quem leva a sério as próprias ideias vai se interessar pelo que o oponente diz. Por quê? Se o oponente for uma pessoa séria. Por quê? Porque esse oponente pode ter objeções realmente relevantes para sua tese. A não ser que você repouse numa certeza absoluta, o que é muito improvável na maioria dos conhecimentos humanos, você vai se interessar por uma pessoa que tem uma objeção séria a ser feita ao seu conhecimento, à sua posição. Isso é uma coisa que não se visualiza com, né, o biólogo Henrique. Então, o único pensamento crítico que existe é o pensamento lógico e o pensamento, né, encarado com uma sinceridade existencial de fato, né? Sobre esse trecho da escola, você quer comentar alguma coisa, Marcelo? Não, já falou tudo. Claro que a educação soviética era tendenciosa, né? Então não tem mais o que comentar. Foi um processo forçoso, veio de cima para baixo. Mas para isso, eu não consegui entender isso daí. Como que você mantém essas pessoas coletivamente instigadas a fazer um bem comum? Uhum. É um processo de desenvolvimento da consciência coletiva que se dá através do processo educacional, dessa organização. A família é um entrave para isso? Não é que a família exatamente seja um entrave, mas a forma como a gente concebe a família, que é uma forma burguesa de concepção de família. Extremamente recente. Recente. De eu proteger... Não, isso é natural. Isso é natural. Ok, mas não de proteção, mas a gente sempre... mais uma vez, sem entrar no mérito da questão da veracidade da afirmação, mas vamos reparar um padrão que se repete, não é?
Veja que, como notou o próprio professor Marcelo, tudo que opõe é burguês, né? Essa adjetivação, sempre. Isso se torna uma muleta racional muito confortável, né? Porque, de fato, se você conseguir demonstrar efetivamente a origem burguesa histórica da coisa, tudo bem. Mas você só soltar a afirmação dessa forma é uma coisa muito confortável, muito cômoda, né? Então, acaba se tornando uma muleta mesmo. Da gente ser colocado, e a gente, enquanto classe trabalhadora, acaba sendo colocado nessa perspectiva, porque a gente não tem escolha, de uns contra os outros, né? É uma disputa entre pessoas. Porque o elemento competitivo da sociedade capitalista ele é fundamental para que nós, trabalhadores, não nos organizemos coletivamente e assim a gente não possa enxergar que, sim, nós temos necessidades diferentes, mas talvez nossas necessidades comuns se sobreponham às nossas diferenças de necessidade. E aí, tipo, é isso, né? Pô, você imagina, as pessoas, a gente vive e acha que precisa ter o quanto tem, porque a gente vive numa sociedade que nos massacra com mensagens dizendo isso. Né? Então a gente recebe mensagens dizendo que a gente tem que consumir, que a gente tem que ser mais, que a gente tem que ter mais. Então, quando a gente pensa numa sociedade que vai passar por uma alteração desse processo cultural, desse processo ideológico, automaticamente essas ideias também serão alteradas por uma outra forma de lógica de consumo. Algum comentário final, professor? Não, só dizendo aquele gancho da família, que o Marx, eu acho que quem falou mais sobre isso foi até o Engels, né? Ele era contra a família, né? A estrutura familiar, né? Mas a estrutura familiar não é burguesa, ela é natural. É ridículo sustentar o contrário. Isso é tão óbvio que eu me recuso até avançar nos comentários. Então vamos para o próximo. Também não tenho muitos comentários a fazer. Do ângulo mais lógico, assim, eu creio que já dei minhas contribuições. Quando você vai colocando, aí o Caio Júlio fez um comentário interessante. Consciência coletiva eu já vi que é retardado. Porque, na realidade, isso é uma espécie de contradição, porque a consciência ela é individual. Você fala consciência coletiva, começa a dar alguma coisa estranha, até mesmo esotérica mesmo. Né? Então, por exemplo, pessoas que têm pensamento gnóstico, linhas psicológicas ligadas a gnoses, ligadas ao Jung, falavam em consciência coletiva, mas ela, estritamente falando, não tem o menor sentido falar em consciência coletiva, consciência é individual, né? Agora, é lógico que dentro da seita gnóstica, né, da visão gnóstica, aí sim tem sentido falar em consciência coletiva, aí tem mesmo. Mas, racionalmente falando, não existe consciência coletiva.